Olá, você vai ver no portal segunda edição de hoje. Justiça determina a reforma da feira da cidade operária. Manifestantes fazem ato de apoio ao governo Dilma em São Luís. Hoje o STF retoma o julgamento do processo de impeachment da presidenta. O orçamento do Estado para 2016 vai ser votado daqui a pouco pelos deputados. Você vai ver ainda os destaques da sessão plenária desta manhã. E mais, a Universidade Estadual do Maranhão inaugura herbário no campus Paulo VI. Tudo isso agora no portal da Assembleia segunda edição, que já está no ar. Boa tarde. E ontem foi realizada aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão uma audiência pública para discutir o piso salarial dos advogados que atuam no Estado. Acompanhe na reportagem de Milena Dutra. A audiência foi proposta pelo deputado Wellington do Curso e contou com a presença de profissionais da advocacia maranhense, interessados em discutir a fixação do piso salarial da categoria, especialmente dos advogados privados. Eles alegam a falta de reconhecimento profissional e valorização salarial. Recebemos o pedido do sindicato para que realizássemos a discussão sobre o piso salarial dos advogados e aí inicialmente com essa audiência pública e no próximo ano, no início do próximo ano, dos nossos trabalhos na Assembleia, a apresentação de um projeto de lei para que possa ser votado o piso salarial dos advogados privados. Essa audiência pública hoje visa com que nós, advogados, tenhamos uma melhoria salarial. Isso é muito importante, tanto para a classe, tanto quanto para a sociedade, para com que os advogados, aqueles que trabalham, não os autônomos, mas aqueles que trabalham também no escritório, tenham uma base melhor para um trabalho mais digno, condizente com a questão da advocacia. Buscar realmente a valorização com a criação desse piso. E, consequentemente, eles terão, com certeza, não o élito do curso, mas o élito dos advogados, no que diz respeito à apresentação de projeto de lei para que o pleito dos advogados seja atendido. A audiência pública também teve a participação da Defensoria Pública Geral do Estado, OAB e sindicato da categoria. A Constituição trata como carreiras que devem ter o mesmo nível de tratamento a advocacia, a magistratura, que são os juízes, os promotores de justiça e os defensores públicos. Então, como têm o mesmo tratamento e têm estão no mesmo nível de igualdade, devem também ter uma compatibilidade e uma remuneração digna. Segundo o sindicato, o Maranhão ainda é um dos estados brasileiros que oferece a pior remuneração para os advogados privados. O advogado ele não tem 13º, advogado não tem férias, se tivesse férias ele não tem um terço de férias, ou seja, há uma violação de quem defende a lei. O advogado é um operador do direito, ele defende o seu direito, o direito da sua empresa, mas o direito dele é violado. E o que o sindicato está fazendo é exatamente esse combate para que o advogado seja respeitado como todo cidadão, como todo trabalhador. Para a vice-presidente da Comissão de Jovens Advogados da Ordem, são os profissionais em início de carreira que mais sofrem com a desvalorização. Como são novos, não têm experiência, não têm contatos, não têm um salário fixo, não têm contratos que sustentem o seu escritório, muitos procuram ser empregados de outros advogados de grandes escritórios para pagar suas contas, para fazer o seu nome. E essa é uma dificuldade muito grande no início de carreira. Não só início de carreira, mas principalmente início de carreira. Ao final do encontro, o deputado Wellington do Curso garantiu que em 2016, depois do recesso parlamentar, vai propor projeto de lei em benefício dos advogados do Maranhão. No início do próximo ano, dos nossos trabalhos na Assembleia, a apresentação de um projeto de lei para que possa ser votado o piso salarial dos advogados privados e também a discussão com todo o parlamento, com os demais deputados e a busca também do apoio dos demais pares. Então, a indicação na tarde de hoje, finalizando com a audiência, a apresentação do projeto de lei na volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa. E depois de muitos debates da Comissão de Assuntos Econômicos aqui da Assembleia, presidida pelo deputado Adriano Sarney, o Ministério Público do Maranhão divulgou ontem a decisão do juiz Clésio Coelho Cunha, da Vara de Direitos
difusos e coletivos de São Luís que determine a reforma da Feira da Cidade Operária. O governo do estado deve garantir em 30 dias o projeto e cronograma para a reforma da feira, que há 27 anos não passava por nenhuma manutenção. A decisão obriga o governo do estado a prever recursos para a reforma em 2016. Os feirantes denunciaram nessas audiências públicas a utilização da feira como esconderijo de marginais para o tráfico de drogas e prática de crimes. Só neste ano, segundo os feirantes, 8 homicídios foram registrados na Feira da Cidade Operária. E daqui a pouco acontece a última sessão plenária de 2015 aqui da Assembleia. Entre os assuntos que devem ser votados hoje está o Orçamento 2016. A repórter Ticiane Chuvas tem mais informações sobre a agenda do Legislativo desta tarde. A tarde vai ser bastante movimentada aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças se reúnem às 2 da tarde na Sala das Comissões para deliberar sobre emendas do orçamento de 2016 do governo do estado. Depois, os deputados retornam aqui para o plenário em sessão extraordinária marcada para as 4 da tarde, quando eles deverão votar em definitivo o projeto. Na mesma sessão, serão votados o projeto e a redação final para envio ao Executivo Estadual e posterior sanção pelo governador Flávio Dino. Ticiane Chuvas para a TV Assembleia. Obrigado, Ticiane. Você acompanha agora um resumo da sessão desta quinta-feira com o repórter Joelson Braga. Quinta-feira, a sessão ordinária foi marcada por um tom de despedida. Muitos parlamentares usaram a tribuna para fazerem uma espécie de balanço de suas atividades aqui na Assembleia. O deputado Estênio Rezende foi um deles, que aproveitou para destacar os avanços do Estado no setor da economia. Acompanhe um trecho do pronunciamento do deputado Estênio Rezende. Dizer que encerramos aqui um ano de muito trabalho, um ano difícil. Diria que, para mim, o ano mais difícil como deputado estadual. Devido às mudanças, devido à situação política e econômica que enfrenta o Brasil, e não poderia ser diferente o estado do Maranhão. Outro tema discutido na sessão desta quinta-feira foi a questão da estiagem por que passa todo o estado. O deputado Rigo Teles pediu ao governo maior atenção e que, inclusive, decrete estado de emergência nos municípios que mais sofrem com o problema. A nossa maior preocupação é que, por enquanto, está em animais e pode vir uma catástrofe aí quando chegar nos humanos. Tem povoados aí no interior do Maranhão que não tem água, as escolas estão deixando até de funcionar por falta de água. E não é fácil resolver, porque essa água é servida em carros-pipas, porque não tem também nem próximo. Secou os açudes, secou os poços, secou os barreiros, secou... Quer dizer, não tem água nem próximo. Até rios do estado do Maranhão já secaram. Então, na realidade, nós estamos vendo que precisa ser feito esse decreto. E as pessoas, aqueles pequenos agricultores, pecuaristas, que foram as instituições financeiras, conseguir recursos para a compra das sementes. Para que essa semente germine, tem que plantar. Para plantar, tem que germinar. Para germinar, tem que chover. E não choveu, então, está num prejuízo total. Então, para que, com esse decreto de emergencial de calamidade pública do estado do Maranhão, os pequenos agricultores pecuaristas podem recorrer às instituições financeiras e prorrogar seus pagamentos, vencimentos. Então, esta forma beneficia muita gente do interior do Maranhão, porque, na maior certeza, essa estiagem que atinge o Maranhão é uma das maiores ao longo de 30 anos. Veja no próximo bloco, manifestantes fazem ato de apoio ao governo Dilma em São Luís. E mais, deputados recebem comissão de moradores do município de Alcântara e anunciam emendas para a cidade. Não sai daí, a gente volta já.